E aí, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre microbiota ou flora intestinal. Para quem não sabe, ambos são a mesma coisa, né? Microbiota é um termo mais atualizado. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho, né, sobre o que é a importância de uma microbiota intestinal saudável e sobre um exame maravilhoso para você identificar a sua microbiota intestinal. Então não sai daí que depois da vinheta vou contar tudo para vocês. Eu sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva, né? Sou crudívora, sigo a dieta crudívora há 8 anos, mas isso não é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo hoje é sobre a microbiota intestinal. Você sabe o que é a microbiota intestinal? Então vou te contar. Então, a microbiota intestinal, ela é muito importante, gente, porque impacta diretamente com o nosso sistema imunológico. Muitas pessoas não sabem, mas se você tem uma microbiota intestinal desequilibrada, né, que não funciona corretamente, sua imunidade vai estar lá embaixo. Isso já foi comprovado por vários estudos, inclusive estudos recentes. E a microbiota intestinal ela é composta, né, por várias bactérias que convivem em harmonia com o nosso organismo, né, com a gente, que até podem nos fazer bem quando essas bactérias estão em equilíbrio. E o que me chama muito a atenção, né, quando o assunto é microbiota intestinal ou flora intestinal, é que são as bactérias, né, presentes no nosso intestino, né, relacionado à disbiose. O que é que seria a disbiose? Né? A disbiose, esse desequilíbrio das nossas bactérias intestinais. Então o intestino ele é um dos principais órgãos do corpo humano, né? E ele não é responsável somente por absorver, né, e digerir os nutrientes, ele é muito mais do que isso. Ele é também considerado o nosso segundo cérebro. Isso porque o nosso intestino ele funciona independentemente do cérebro, ou seja, ele possui seu próprio sistema nervoso entérico. Além disso, ele também é responsável por 50% da produção de dopamina e 90% da produção de serotonina. E o que é que isso significa? Isso significa que ele tem um papel importantíssimo no nosso bem-estar, no nosso humor, né, no estresse. Então, se você tá com essa disbiose, né, você tende a ter mais estresse, mau humor, você não tem essa sensação de bem-estar constante. Além disso, pode desencadear até problemas de depressão, doenças autoimunes e inúmeras outras carências nutricionais, porque, né, o nosso intestino ele é responsável pela absorção também de vários nutrientes. A dieta, gente, eu como nutricionista, né, não posso deixar de falar aqui do impacto que a dieta tem na nossa microbiota intestinal, né, já que ela é um fator muito importante e determinante no tipo de bactéria, né, nos tipos de bactérias que você vai ter ou terá no intestino. Inúmeras dietas, né, são conhecidas atualmente, né, dieta de tudo quanto é jeito você encontra, né? Só que eu sempre defendo aqui, né, com a dieta plant-based, é a dieta ideal para o funcionamento de qualquer sistema do nosso corpo, incluindo, né, nosso sistema intestinal. Até que ponto essas dietas impactam, né, na nossa microbiota intestinal? Eu, como nutricionista, né, que tô sempre nessa linha preventiva, né, sempre. Não existe saúde, né, sem o intestino funcionando corretamente e adequadamente, né? Isso porque cada paciente é único e os tratamentos são individualizados. E hoje eu tô aqui, né, para falar um pouquinho sobre um exame que identifica os tipos de bactéria, né, que você tá tendo aí no seu intestino. E ele é o probiome que eu acabei de receber. E vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre como é a coleta do exame e tudo mais. Então, o probiome, né, identifica por meio de sequenciamento de DNA a composição das bactérias que fazem parte da nossa microbiota, né, intestinal, conhecida popularmente por flora intestinal. O sequenciamento, né, de DNA permite detectar possíveis desequilíbrios nas populações dessas bactérias, as disbioses, né, que podem causar inúmeras doenças. Ele traz, né, informações sobre a abundância, a proporção dos filos, diversidade, né, distribuição dos gêneros e riquezas das espécies analisadas, tanto patogênicas quanto protetoras. Aqui a gente tem bactérias tanto patogênicas quanto bactérias protetoras no nosso intestino.
As principais assinaturas microbianas, né, podem ser identificadas e estão associadas a doenças como doença de Crohn, né, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável do tipo diarreico, doença celíaca, obesidade, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, pós-operatório de bariátrica, né, tireoidite de Hashimoto, autismo, depressão, Parkinson e até psoríase. Como funciona, né, o exame? Para ser feito o exame da microbiota intestinal é necessária a coleta das fezes, ou seja, é uma coleta bem simples, né? Após a coleta, né, esse material é enviado para o laboratório que vai realizar o sequenciamento genético. Muito importante, né? Não há contraindicações, não tem efeito colateral, é um tipo de coleta não invasiva, ele apresenta vantagens, né? Como a prevenção, tratamento de doenças, melhora da saúde, qualidade de vida e, além disso, um tratamento personalizado. Quais casos são indicados para a realização desse exame? Então, a principal indicação, né, para avaliar justamente a integridade e funcionamento da carreira bacteriana intestinal, cujo desequilíbrio, né, a disbiose, promoverá um aumento da permeabilidade intestinal que pode acarretar em várias consequências sistêmicas indesejadas. Quadros de alergias, diabetes, depressão, doenças neurodegenerativas, obesidade, diminuição da imunidade, entre outros. E esse exame é uma das soluções mais inovadoras, né, que a ciência tem hoje para os estudos do intestino. E o que é que a gente pode, né, descobrir ao investigar a microbiota intestinal? Com o resultado do exame, né, é possível observar se há uma harmonia ou um desequilíbrio na microbiota intestinal, que é capaz de causar diversas condições intestinais, como problemas de absorção, né, gases, dificuldade de perder peso, inflamações, infecções, né? E os resultados, eles podem trazer informações importantes que têm sido correlacionadas com doenças diversas, como obesidade, hipertensão, diabetes, alergias e intolerâncias alimentares, né? E depressão. Então, de nada adianta, né, fazer um exame complexo como esse, né, que é o da microbiota intestinal, se você não está sendo acompanhado por um profissional, né, que não esteja capacitado para avaliar com detalhes os sinais e sintomas do paciente. Ou seja, não adianta você só fazer o exame, você precisa estar sendo acompanhado, né, por um profissional que saiba interpretá-los, né, e te indicar a melhor forma, né, de aí tratar sua disbiose caso você apresente esse desequilíbrio na microbiota intestinal. E tá aqui, gente, ó, o exame, ele vem, ó, nessa caixinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, né, como quais são as coisas que vem e etc. Gente, aqui é a caixinha, ó, ele vem nessa caixinha. Aqui um folhetinho, né, explicando mais um pouquinho sobre o exame. E que todo o material de coleta, ó, devidamente lacrado. Mais outro folhetinho, né, explicando como é a coleta. Aqui é para enviar para os correios, né? Então, é isso. E aí você faz a coleta, né? Depois envia pelos correios e eles analisam e te dão um retorno de 12 até 15 dias úteis com um relatório completo. Se você gostou, vou deixar aqui embaixo o site deles, tá? O Instagram, site, para vocês conhecerem mais um pouquinho. E agora eu vou passar uma sequência de slides para vocês verem com mais detalhes, né? Como mais um pouquinho sobre a microbiota intestinal, mais um pouquinho sobre o exame. Gente, aqui começando, né, pela sequência de slides, um pouquinho sobre a empresa, né, é uma empresa de aplicação de tecnologia da área da saúde, né, contemplando a análise do microbioma de ambientes hospitalares, etc. Falando um pouquinho, eles prezam pela qualidade e confiabilidade, né, prazo e etc. Aqui falando um pouquinho sobre o que é o probiome, né, que é um exame capaz de detectar a composição da microbiota intestinal, né, auxilia na escolha da melhor conduta clínica, possibilita monitorar a mudança da microbiota intestinal, né, aí consiste na coleta da amostra, sequenciamento e identificação das bactérias e o relatório todo individualizado. Aí é o que vem, né,
Aí tudo que vem na caixinha, manual, formulário, acessório para coleta de fezes, suave, tubo com solução e etc. Aí, ó, é o resultado do probiome, como que vem, né? Vem tudo, gente, tudo explicadinho, ó. Todas as interpretações, resultados em gráficos, relação de sintomas relatados e bactérias presentes no resultado, né? Aqui tá falando, ó, sobre a doença inflamatória intestinal. Essa pessoa aí possui a doença inflamatória intestinal. Então, se você possui alguma dessas doenças, o relatório ele vai te dar que é a classificação, né, relacionada aos padrões alimentares de longa duração, o resultado do probioma aqui, ó, todos os tipos de bactérias que você tem. Falando um pouquinho sobre a modulação intestinal, né, cuidados especiais, observações nutricionais, né. Aqui apoio à doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, câncer coloretal, apoio na tomada de decisões, comparação com resultados anteriores para acompanhamento da evolução, confirmação de espécies de bactérias de infecção, né, em caso de infecção. Probioma é uma fotografia da microbiota bacteriana intestinal. É aqui explicando um pouquinho, né, as diferenças da síndrome do intestino irritável com a doença inflamatória intestinal. Um pouquinho para vocês verem, ó. Aí aqui são todos os diagnósticos, né? Todas as porcentagens. Está em equilíbrio, em desequilíbrio. Fantástico. Você gostou do vídeo? Não esquece de comentar, curtir aqui embaixo. Se você e comenta na minha conta se você já conhecia esse exame e tal. Me segue lá no Instagram, no Facebook, que eu vou postar os stories, né? Vou postar um pouquinho mais, vou postar os resultados, né? Inclusive vou postar lá no feed os resultados do exame, né? O que é que eu achei. Então não deixe de me seguir lá. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção, por assistir até o final. E é isso. Beijo.